Olá, então hoje a gente está entre amigos aqui para falar um caso clínico, doutor Aécio, doutor Juliano, doutora Kátia, e a gente vai começar então a fazer o que a gente gosta, que é discutir um pouquinho da hepatologia. Nós temos hoje um paciente do sexo masculino. Ele tem 18 anos e ele veio com um quadro de início agudo de icterícia, ascite, edema de membros inferiores. Ele só queixava que tinha uma fadiga há 6 meses, nenhum outro sintoma, não tinha histórico de doenças prévias, não tinha etilismo, nenhum uso recente, nem de suplemento, nem de medicamento, nem de drogas ilícitas. No exame físico, um IMC de 22, mas ele encontrava-se ictérico, ausência de flapping, e o fígado ele era de tamanho normal, no entanto, de bordas rombas, já tinha uma esplenomegalia leve e ascite. O laboratório inicial dele mostrava para a gente uma hemoglobina de 15 com uma plaquetopenia de 104.000, uma LT de 160, uma ST de 170, uma gama-GT de 150 e uma fosfatase normal. A bilirrubina era de 4, as custas de direta, com RNI de 1,9, uma hipoalbuminemia de 2,3 e as sorologias virais negativas. Diante desse caso, Aécio, o que você pensaria que seria as nossas principais hipóteses diagnósticas? Bom, trata-se de um paciente jovem, sexo masculino, já com doença hepática avançada, com esplenomegalia, sinais de doença crônica, agudizada. Se fosse mulher, eu já pensaria de primeira causa em doença autoimune, hepatite autoimune, por ele ser novo, também não contraindica para homem, e outras doenças que acometem os jovens. Quer dizer, eu já afastaria provavelmente hemocromatose, mas eu ficaria com doenças virais que foram negativas, eu pesquisaria doença autoimune, e lembrar que é raro, mas não é tão raro, principalmente na nossa região, doença de Wilson, que me chama a atenção por ter transaminase elevada, bilirrubina estocada, com gama-GT elevada, mas fosfatase normal. Sim, você pensaria em alguma outra coisa, Kátia? Eu acredito que seriam as principais hipóteses, né? Tirando o marcador viral, é isso que o doutor S colocou. Aparentemente, uma doença já crônica, que cursa com uma agudização, e as duas principais hipóteses, tirando o vírus B, né, que o paciente poderia ter sido vacinado, seriam realmente hepatite autoimune e a doença de Wilson, né? Principalmente levando em consideração a clínica e a idade desse paciente, que é jovem. E como é que você complementaria, Juliano? O que você pediria de exames complementares? Acho que seguindo com essas hipóteses, eu concordo com Kátia e Aécio, não tem muito como fugir do direcionamento para solicitar marcadores de autoimunidade, né? E a avaliação de ceruloplasmina, que é um marcador inicial para a gente fazer um screening para o paciente com sinais de doença crônica agudizada, que a gente pensa realmente em doença de Wilson. Acho que esse seria o nosso foco inicial mais importante. A gente acaba estendendo, às vezes, esse painel de avaliação para outras coisas, mas, na verdade, jovem com sinais de doença crônica agudizada, acho que autoimune. Acho que a primeira coisa que a gente pensaria, né? Marcadores de autoimunidade, ceruloplasmina. Então, realmente, a gente fez o FAM, deu positivo, 1 para 160, pontilhado fino, antimúsculo liso e anti-LKM1 não reagentes. Uma IgG de 2.870. Foi feito alfa-1 antitripsina normal e a ceruloplasmina baixa, mas não pouquinho baixa, bem baixa, um 7 de ceruloplasmina, com cobre urinário de 250, um cobre urinário aí de 24 horas. Nessa mesma ocasião, foi feita uma pesquisa para a anel de Kaiser-Flash que veio negativa. Diante disso, vocês pensariam em alguma coisa diferente? Já fechariam o diagnóstico a partir daí? O que você acha, Aécio? Como é que você interpreta esses exames? Eu acho muito sugestiva de doença de Wilson. E depois eu vou fazer uma pergunta para todos. Por quê? A ceruloplasmina menor que 10, com cobre urinário alto, quase sempre é doença de Wilson. Mas existe a possibilidade da associação de hepatite autoimune com doença de Wilson.
principalmente com gama GT, com imunoglobulina IgG muito elevada, que pode acontecer em qualquer inflamação do fígado. Existe um problema, que como nós estamos gravando isso aqui, vai ficar gravado, que é se valoriza muito o cobre sérico. É muito comum em doença de Wilson o paciente começar a medir o cobre sérico total, que eu não vejo valor nenhum aqui. Mas nessa ideia aqui, eu prosseguiria um pouco mais a atenção aqui, eu ficaria entre doença de Wilson e não afastaria hepatite autoimune. Eu acho que precisa um pouquinho mais além. Você pensaria em alguma coisa diferente, Kátia? Porque com essa IgG estourada, esse FAN aumentado, a gente partiria para algum exame complementar? Você já biopsiaria esse paciente? Ali a gente está diante de um paciente com quadro clínico já grave, ele está se apresentando com quadro de descompensação clínica, né, agudizada, né? Então a gente precisa de tomar conduta e definir as principais hipóteses, porque ele merece intervenção imediata, até do ponto de vista de tratamento. Então acredito que ali realmente o FAN é compatível, esse aumento da IgG, até a gente viu o caso, não é um aumento policlonal, é isolado, a IgA e IgM são normais. Então a gente olha esse paciente com potencial, a gente sabe que uma doença ali pode mimetizar, a doença de Wilson pode mimetizar a doença hepática autoimune, mas a gente não consegue descartar isso logo de cara, até porque a gente tem como intervir, né? E a celuloplasmina é o que o Dr. S. falou. Ele tem se falado muito nessa metodologia nova, que é a dosagem do cobre sérico livre, é uma relação do cobre sérico livre com cobre total. Isso é para uma espectrometria, isso não é disponível no nosso meio, e a gente sabe que a celuloplasmina no corte abaixo de 10 ou de 14, ela tem uma especificidade de 100% para a doença de Wilson. Ela não é muito sensível. Então, a gente tem a celuloplasmina muito baixa, a gente não dispõe disso no Brasil, então a gente não adianta discutir porque isso está no consenso. E eu acredito que as duas principais hipóteses seriam essas. Eu acho que uma coisa para acrescentar, a gente valoriza muito o FAN. E esse não é um fã de autoimune. Não é o fã de... Não é fã de... Você não pensaria, né? Fígado, né? Esse não é o fã de hepatite autoimune. Então, eu acho que, apesar do fã 1 para 160, se a gente for colocar no score, ele vai pontuar, porque o score não discrimina padrão de fã. Tem uma IgG alta, tem que lembrar de autoimunidade. Talvez, como a Kátia falou, é um moço jovem, evoluindo com um quadro agudizado, que pode ter uma progressão crítica e a gente precisa de tratar rápido. Mas eu penso muito mais em doença de Wilson com esse fã que não é padrão de autoimune do que realmente em hepatite você começaria com algum tratamento imediato? Não, eu ia falar aqui o seguinte, nós estamos aqui frente a uma discussão clínica. Temos de saber quando a gente pegou um doente, que nós estamos frente ao doente, que você tem que pedir exame, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Isso é demorado para um quadro relativamente grave. Grave, né? Eu acho que esse paciente, a primeira coisa que tem de ser feita é o seguinte, é doença autoimune, é não sei o quê. Tá, vai dar corticoide? Dê corticoide, mas não esqueça de tratar da doença de Wilson. Porque se você não tratar a doença de Wilson, ele não tem anel de Kaiser-Flash ainda, ele está na segunda fase da doença. Ele vai evoluindo, e essa doença é grave. A minha ideia... não, eu estou em dúvida, entra com corticoide. Eu tenho que pedir depenicilamina, vai demorar. Sulfato de zinco, não faz mal nenhum. É o que eu penso. O que vocês acham? Faz bem, né? Faz bem, né? Não faz mal, faz bem. Eu acho que a principal conduta é definir clinicamente. Assim, a gente não tem que olhar. A gente fica preocupado muito com o score, a gente fica preocupado em encaixar o paciente da gente dentro de guideline, mas clinicamente esse paciente se apresenta de uma forma para a gente que a gente hepatite aguda grave. A gente sabe disso. Uma hepatite aguda grave no fígado crônico. Iniciaria o que a gente tem à mão, o sulfato de zinco, né? E o corticoide, associadamente. Tudo bem, porque isso aí vai progredir. Eu acho que a correta aí seria... Você tem que proteger o doente. Isso, tratar e proteger. Sim. Isso, que é grave. Paciente de SUS, esse é um paciente que eu tentaria internar, porque até que tentaria internar, porque é para fazer o exame, monitorização, isso tudo. Remédio, a chance dele agravar, dele evoluir mal é muito grande. E nós temos pacientes aqui divergindo, pensando um pouco assim, por exemplo, que é intolerante à penicilamina e que não tinha trientine ainda. Nós temos um paciente que você conhece que ele está com sulfato de zinco, já deve ter uns 10 anos e está muito bem com sulfato de zinco, tranquilamente. Quer dizer, é uma droga que não deve ser esquecida, porque você manda manipular, vai numa farmácia boa, com menos de uma semana, acesso imediato, você já deu o remédio para o cara. Tem lá suas intolerâncias, etc. E entra com o seu corticoide, que não vai fazer mal nenhum, depois, se você quiser, você suspende. Mas vamos ver o que vai dar isso ainda. Então, vamos partir para a biópsia, né? A gente teve
na biópsia uma hepatite crônica, e essa hepatite com intensa atividade de interface, um infiltrado predominantemente linfocitário, com moderada quantidade de plasmócito, pseudorosetas, balonização, não tinha esteatose na amostra, né? Os ductos biliares preservados, e ele já mostrava uma expansão fibrótica portal, esboçando nódulos com metavir aí de A3F4, e foi feita a coloração pela rodanina, que foi positiva. A partir daí, Juliano, você manteria esse corticoide? Essa biópsia sacaneou a gente, né? Essa biópsia traz muito dado de autoimunidade para a gente que estava pensando mais na doença de Wilson, mas acho que na ausência de colestase, esse paciente com fosfatase normal, que chama muita atenção, a rodanina positiva, junto com aquela celuloplasmina baixa, eu acho que a gente tem que pensar realmente no foco na doença de Wilson. Esse padrão de descrição de infiltrado linfoplasmocitário, de pseudoroseta, que chama atenção para a autoimunidade, assim, pensar que um rapaz jovem, homem, está fazendo uma doença sobreposta de Wilson mais autoimune, obviamente não é o normal. É possível, mas não é o habitual, não, né? Mas eu talvez, assim, eu talvez mantivesse até a história do corticoide para ver a evolução inicial. Na verdade, quando a gente tem muito medo do paciente evoluir mal, e esse é um paciente que dá medo de evoluir mal, a gente peca por excesso, e eu acho que a biópsia dá uma travada em relação a não usar corticoide. Acho que poderia tratar igual a gente trata, às vezes, um CBP associado com hepatite autoimune, porque sempre vai ter uma reação imunológica também. Eu acho que eu manteria um pouco o corticoide e ia diminuindo gradativamente, dependendo do controle. Eu já prosseguiriam, de alguma forma, essa investigação diagnóstica? Eu acho que é interessante na biópsia porque ela ajudou de certa forma, né? Mas é interessante que a gente, assim, até por descrição, a gente não vê doença autoimune mimetizando Wilson, mas você tem descrição de doença de Wilson mimetizando. Doença autoimune. Chama a atenção que não tem esteatose, que a gente vê mais comumente no Wilson. Mas, assim, a presença do grânulo de rodanina chama a atenção mais para ser realmente do Wilson, dentro do contexto clínico desse paciente que a gente vê. Um menino jovem, ele é de uma cidade pequena, onde é comum casamento consanguíneo, né? E a gente não tem muita colestase, né? A rodanina, ela não é específica para Wilson, mas ele não tem muita colestase que poderia confundir. Eu acho que a gente pensaria realmente mais em Wilson também e teria realmente um receio maior de retirar o corticoide de forma mais abrupta, mas eu acredito que reduzir gradativamente acompanhando esse paciente seria melhor. E o acompanhamento clínico faz muita diferença, né? Então, vocês prosseguiriam com alguma investigação? Eu acho que ele não precisa investigar mais nada. Eu, em consultório, não investigaria, mas esse paciente estava no nível universitário. Que aí Pode ser que eles tenham pedido a parte genética. Que não é acessível sempre, né? Que não ia mudar nada, mas pode ajudar aí. Foi o que aconteceu. Para a gente ficar mais tranquilo, né? Nós temos dois. E foi feito, então, a pesquisa genética que deu heterozigose, e a partir daí ficou mais provável ainda, ficou certo o diagnóstico de Wilson. E para esse caso, o que você acha que seria importante a gente pegar de mensagem final, Aécio? Bom, não sendo nem tanto ainda final, mas quase final, né? Eu acho o seguinte, são casos que você tem de tomar posições rápidas, que foram tomadas, e que é um paciente grave, e que se tratou de início, já que não tem a dúvida, tratou-se como Wilson, tratou-se logo também como autoimune. Isso aí, ou seja, é resgatar o paciente, que é mais importante. E eu queria, como isso aqui vai servir para consultas, como é que vocês acompanham o Wilson, vocês três? Como é que vocês fazem? Vocês dosam celuloplasmina sempre? Vocês dosam ecóbro urinário? Como é que é feito o controle para controle de cura? A gente tem ainda 1 minuto ali. Eu acho que, basicamente, o controle de tratamento, esse paciente com a doença hepática predominante na doença, é um paciente que realmente preferencialmente deveria ir para quelante, né? Tanto de penicilamina, e hoje a gente tem disponível trientine. E o acompanhamento do consultório, o acompanhamento do controle clínico é com cobre urinário, tá? Não precisa sempre, é normalmente comum a gente encontrar cobre total, cobre sérico total não é para acompanhamento. Cobre livre é questionado, mas a gente às vezes não consegue nem calcular e ter isso diretamente. E a longo prazo também avaliar clinicamente esse paciente, se possível, tanto com anel de Kaiser-Fleischer e também com a ressonância. Quando tem comprometimento neurológico. De pesquisar a família. De pesquisar a família. Basicamente isso. Acho que o nosso foco aí é
tratar um paciente potencialmente grave de uma doença muito crítica e o acompanhamento que foi a pergunta, acho que basta realmente o cobre sério para saber que E ele a tá... importância da gente ver, o fígado vem antes do Evolução, neurológico. O anel de Kaiser exatamente. flash negativo, a gente não pode simplesmente, não tem, Nem a porque... anel de flash negativo, nem a mutação em heterozigose, que foi esse caso. Às vezes a gente, não é por causa disso, a gente tem que realmente valorizar toda a Tem clínica que ver o inicial todo, dele, né? E a celoplasmina muito baixa nesse contexto, acho que fecha bem o diagnóstico. Muito obrigado. Então, a gente gostaria de encerrar com essas mensagens finais de pensar numa coisa que pode não ser tão comum, mas que faz toda a diferença quando você faz o diagnóstico e trata precocemente esses pacientes. Obrigado. Maravilha.